A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Recobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da Cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje nós temos aqui um assunto muito, mas muito importante, assim como as outras aulas foram importantes. Essa também é uma aula que vai nos edificar e vai nos trazer grandes aprendizados para a nossa vida e também para a vida dos nossos alunos. Hoje aqui nós iremos falar sobre a lição de número 6. A lição de número 6, ela tem como tema a justiça de Deus. E hoje então nós vamos falar sobre ela. O texto áureo vai dizer o seguinte: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Salmo 18, versículo 26, mostrando aqui um contraponto entre um estado e um outro estado. Qual é o resultado de cada um? A verdade prática: os agentes do juízo revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Então você vê aí resquícios dentro dessa lição, no livro de Ezequiel, resquícios arminianos. Embora não se pensava isso naquela época, mas você vê que está dentro da ideia de responsabilidade individual, tá? Muito do pensamento arminiano, que se tornou posteriormente pensamento arminiano. Vamos lá. Ezequiel capítulo 14, do 12 ao 21. Eu tenho aqui 5 sessões que são importantes você anotar aí para você compreender melhor, ok? Anote aí. A primeira sessão vai do versículo 13 até o versículo 14. Primeira sessão. Segunda sessão vai do versículo 15 ao versículo 16. Terceira sessão, do versículo 17 ao versículo 18. Quarta sessão, do versículo 19 ao versículo 20. Quinta sessão, versículo 21. Depois nós vamos trabalhar aqui sobre essas 5 sessões dentro da lição. Então vai ser muito importante aí para você compreender toda essa dinâmica que está envolvida aqui do versículo 12 até o versículo 21. Você vai entender melhor sobre essa questão da justiça de Deus. Antes de nós entrarmos na introdução aqui, eu queria fazer uma breve reflexão com os irmãos referente ao versículo 1 ao 12, porque nós vamos começar no versículo 13, então é importante que você compreenda de maneira resumida o que seria esse ambiente para que o autor introduzisse a partir do versículo 12 e vai aí até o versículo 20, do versículo 13, né, até o versículo 21. Vamos lá. O tema já começa com a questão dos idólatras. Os idólatras serão castigados, porque nós já vimos que a idolatria é o foco principal que fez com que Deus destruísse Jerusalém e o templo. E os seus moradores, e nós já vimos lá atrás, né, a questão das câmaras secretas e tudo mais. Toda adoração e idolatria que existia. Então vamos lá. Primeiro, os anciões e líderes que estavam no exílio foram a Ezequiel, versículo 1, né? Aí nós temos uma revelação. Deus fala para Ezequiel o seguinte: olha, esses homens que estão te procurando erguem ídolos em seus corações, colocando tropeços a eles mesmos. Então Deus revela para Ezequiel a intenção do coração dessas pessoas. Será, Deus fala, será que devo permitir que me consultem? É um ponto de interrogação. E aí Deus fala, não, Deus, eu responderei de acordo com as suas atitudes idólatras. Olha a sequência dos fatos, beleza. Então, com isso, com essa resposta e com as minhas atitudes, eu vou
reconquistar Israel. Então, o desejo de Deus, embora a idolatria e a destruição estava acontecendo, Deus ainda tinha o intuito de reconquistar Israel. Mas tem algumas condições. Essas condições são impostas. Até o versículo 12, né? Eu estou resumindo. Arrependei-vos, abandonai-vos, convertei-vos e renunciai-vos. Então eu tenho aqui 4 elementos que estão dentro das condições, tá? E nós já aprendemos isso na outra aula. É condicionado à pessoa, tá? Não é algo incondicional. Então as pessoas têm que ter esse sentimento de arrependimento, de abandono, de conversão e de renúncia, ok? Qualquer judeu ou estrangeiro que edificar um ídolo em seu coração e depois me consultar através de um profeta, vai acontecer 2 coisas muito graves. Primeiro, farei um exemplo de escárnio e eliminarei essa pessoa. Segundo, aniquilarei o profeta, levando-o para fora de Israel. Ambos serão culpados, tanto o profeta quanto aquele que foi o procurar com os deuses no seu coração, e o profeta que, para agradar ou mentindo, falar profecias falsas. O motivo, tem um motivo em tudo isso, é que Israel não volte a se desviar, nem se contaminar. Aí Deus termina o versículo 2 dizendo: este povo voltará a ser o meu povo, e eu, o seu Deus. Então você vê aí claramente do versículo 1 até o versículo 2, uma introdução, mostrando que Deus ainda tinha projetos para reconquistar Israel e para que o seu povo, tá? Para que eles voltem a ser o seu povo e o seu Deus, tá? Então, essa era a intenção de Deus, tá bom? Então vamos lá. Entendendo esse versículo, para nós fazermos a introdução e entender melhor o que estava acontecendo, vamos lá. Introdução. A primeira parte dessa palavra profética é genérica e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. Até aqui compreendemos de acordo com o texto que nos foi mostrado, depois vamos voltar lá. Então, tópico de número 1, sobre a identificação do juízo divino. O discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. Ou seja, eu preciso de ter uma causa, esse é o primeiro ponto, para a justiça acontecer. E segundo ponto, Deus não fez e não faz, dentro desse contexto, nada e não fez nada sem um aviso prévio. Isaías foi um exemplo disso, que advertiu o povo que ficaria 70 anos. Jeremias pregou muito isso, e agora vem Ezequiel também pregando. Então Deus nunca fez nada sem avisar o teu povo. Isso é um fator primordial. Aí, acompanhando a leitura do texto, nós vamos ver o seguinte: a vontade de Javé é abençoar o seu povo e restaurar a sua herança. Então isso está de acordo com o texto que o autor nos colocou, porque do versículo 1 até o versículo 12, a intenção de Deus é reconquistar Israel, mas com as 4 condições que eu citei no começo, e para que este povo volte a ser o meu povo e eu, o seu Deus, assim nas palavras do próprio Deus. Então nós vamos ver que isso é uma grande verdade. Quando se trata de questão de justiça e santidade, então o castigo é inevitável. Por quê? Por causa da justiça de Deus, porque ele não pode permitir que o pecado exceda os limites da dignidade humana, que exceda os limites da crueldade, que exceda os limites da aceitação, ou seja, Israel chegou num ponto em que a destruição era iminente. Aí o autor vai dizer aqui que também é por questão de santidade.
Deus é santo e ele deseja que o seu povo seja santo, diferenciado, separado. Vamos lá. A primeira parte do oráculo, versículo 13, que é o versículo que dá seguimento à primeira sessão, tá bom? Vamos lá. Quando uma terra pecar contra mim, pode se aplicar a qualquer povo, em qualquer lugar ou época. Nós estamos falando assim que a terra sendo prejudicada, ela deixa de dar o sustento do seu fruto, ou seja, aquilo que planta não vinga. Aí vamos lá para o primeiro ponto, volta lá em Ezequiel capítulo 14, versículo 13. Nós vamos ver elementos parecidos com condições diferentes. Primeiro ponto. Ó filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, quando uma terra, no geral, estenderei, anote aí, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. Então a primeira palavra aí, o verbo, a ação é estender, estenderei, anota aí. E enviarei, anota aí também, porque é um verbo de ação. Enviarei contra ela a fome, porque a terra não está sendo produtiva. E arrancarei, outro verbo de ação. Então eu tenho estenderei, enviarei e arrancarei. Arrancarei o que? Dela homens e animais. Animais, ovelhas e todo tipo de animal produtivo que produz lã, que produz leite, que produz alimento, enfim, será uma destruição total. Aí ele vai citar a primeira parte, ele vai citar, nem que se nela tivesse Noé, Daniel e Jó, somente eles, pela sua justiça, livraria apenas a sua alma. Então, nessa primeira parte, nessa primeira sessão, você já tem 3 verbos de ação e uma referência aos 3 homens da história bíblica. Depois nós vamos voltar aqui, ok? Então vamos lá. Subtópico de número 3. A descrição dos agentes do juízo divino, do versículo 17 ao versículo 21. E Javé é quem manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos. Tá? Aqui você vê a questão da fertilidade da terra. Você que conhece o mínimo de agronomia sabe que existe 3 elementos básicos para o sustento da terra, que é o NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. Então, esses 3 elementos que são básicos, eles deixariam de existir. E com isso, a fertilidade da terra e dos campos seriam prejudicadas. E aí a seca era inevitável. Com a seca vem o que também que o autor colocou? A fome. Vindo a fome, vem mortes, vem doenças e com isso a peste é o resultado da epidemia causada pelas mortes no campo de batalha. Ou seja, há uma cadeia de desastres que irão acontecer que farão com que o seu povo venha a óbito. E aí aparece a figura dos animais ferozes, aí nós vamos voltar lá na página da leitura bíblica e vamos ver aí a segunda sessão. A segunda sessão vai do versículo 15 ao 16. Nós temos os verbos de ação. Aqui é o passar. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias ou animais ferozes, e elas assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. E ainda que esses 3 homens, que é Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Eles seriam protegidos e o povo seria assolado. Então você vai ver nessa segunda sessão mais um verbo de ação aliado a estender a mão contra o sustento do pão, enviar a fome e arrancar delas homens e mulheres. Aí eu tenho passar pela terra nociva, ou seja, nocivas alimárias. Então olha para você ver como o texto está subdividido em temas
que se assemelham, mas com ações diferentes. Então eu tenho a fome, eu tenho os animais ferozes e depois nós vamos ir para a espada. Então vamos lá. Dentro dessa questão, vamos lá para o tópico de número 2. O tópico de número 2 vai falar sobre a petição que Deus não atende. Aí aqui nós temos aqui o exemplo do subtópico de número 1. Exemplos de intercessão pelo pecador. Deus aceitou poupar a cidade de Sodoma e Gomorra, atendendo à oração intercessória de Abraão. Isso se ouve pelo menos no justos em Sodoma, ok? Somente os justos foram poupados, ok? Moisés e Samuel, 2 baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo nos casos dos pecados e rebelião. Israel se rebelou contra Deus ainda no Sinai, com o culto ao bezerro de ouro. Deus perdoou-os e renovou o concerto com os israelitas. Então aqui você vai ver claramente o pedido de Deus, e quando você pega essa parte do autor, você pode associar com o versículo de número 6 do próprio capítulo que nós estamos estudando, que é o capítulo de número 14. No versículo de número 6, vai falar aquelas 4 palavras-chave. Se o meu povo se arrepender, abandonar, converter e renunciar, eu serei novamente o seu Deus e eles serão novamente o meu povo. Então, com isso, o subtópico de número 2 diz que um castigo inevitável. Há um castigo. Se o povo não se arrepender, está preparado um castigo, ok? A reiterada rebelião dos filhos de Israel ao longo de sua história, desde a peregrinação do deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. E o grande culpado disso é a idolatria. Nós estudamos nas aulas passadas. E chegou-se a um ponto em que não havia mais retorno. Então você pega, por exemplo, segundo a Crônicas, que ele citou aqui, essa questão de não haver mais retorno, segundo a Crônica 36, do 15 ao 16, você vai ver o seguinte: e falou de várias maneiras, insistindo e advertindo, enviando mensageiros, ou seja, com a sua compaixão, tinha como objetivo fazer o quê? Poupá-los. Essa era a ideia. Segundo a Crônicas fala isso, que a ideia de enviar o mensageiro e adverti-los e instruí-los tinha como objetivo poupá-los do mal que poderia ver. Então, o povo e o lugar de habitação seriam extintos. Então, esse povo que adora a Deus e o lugar de habitação poderia ser destruído. Então, porém, zombaram, ridicularizaram e desprezaram as suas palavras, segundo a Crônicas 36, do 15 ao 16. Então, nós vamos ver aqui que tanto o povo e o local de habitação, eles podem ser destruídos, iriam ser destruídos. Então não é somente o povo, não é somente o lugar, é os dois ambientes, sociedade e ambiente. Então nós temos aqui, quando nós voltamos, vamos voltar lá da leitura bíblica em classe, acompanhem comigo. Nós falamos sobre a segunda sessão. A terceira sessão vai do versículo 17 ao 18, aonde há o verbo de ação, trazer. Trouxer o que? O texto diz, a espada sobre a tal terra. Então, não somente trazer, mas também arrancar, outro verbo de ação que aparece, arrancar homens e animais dos seus devidos lugares. Então você vai ver também a citação dos 3 homens nessa terceira sessão,
que é Jó, Daniel e também Noé. E aqui nós vamos ver também na quarta sessão, que vai do versículo 19 ao versículo 20, outro verbo de ação, na verdade, 3 novamente. Enviar a peste. E se eu enviar a peste? Eu vou fazer o quê? Eu vou derramar o meu furor. Se eu derramar o meu furor, novamente há a palavra arrancar. Eu vou arrancar dela homens e animais. Então olha para você ver a gravidade que existe aqui na quarta sessão. Depois nós voltamos aqui para a quinta sessão, que é o versículo 21, que fecha o capítulo de número 14. Então os irmãos compreenderam que em todas as sessões, as 4 sessões que eu citei, existe verbo de ação, existe um motivo, ou seja, o que é que eu vou trazer para destruir? O que é que eu posso trazer? E qual é a referência que é feita nas 4 sessões até aqui, que fazem referência a Noé, Daniel e Jó, que eram homens justos e foram libertos pela sua própria justiça, levando em consideração todos esses argumentos que foram elencados aqui e a singularidade, nós podemos afirmar com certeza de que, se nós pegarmos o exemplo de Noé, quando Noé entrou na arca, na verdade era somente Noé que seria salvo. Só que, para que continuasse a raça humana e não precisasse que Deus criasse mais seres humanos, o que é que aconteceu? Deus precisou de abrir uma exceção. E essa exceção foi a família de Noé. Porque não é porque Noé foi salvo, ele era justo, que a sua família poderia ser justa. Na verdade, ele trouxe todos, filhos, ele trouxe a sua família inteira, porque senão a sua descendência não sobreviveria, até porque ele estaria sozinho em um mundo todo destruído. Então, eles estão ali, estão salvos do dilúvio por causa de Noé, por causa da santidade, da obediência de Noé, ok? Porque o Deus, meu Deus aqui, a palavra, na verdade, o texto diz que somente eles seriam salvos. Então, muitos livramentos na nossa família acontecem não é por causa da coletividade, acontece por causa da individualidade. A individualidade gera o quê? A válvula de escape. Gera o quê? Gera a salvação. Não a salvação no mundo espiritual, que é a salvação propriamente dita, mas o livramento, porque salvação é isso também, né? É o conceito original, é livramento de coisas más que podem acontecer. Então depois você dê uma pesquisada aí, olhe nos seus livros e você vai ver que não era toda a família de Noé que era justa, era apenas Noé, ok? Então vamos lá. Voltando aí para o nosso texto, nós vamos ver o seguinte, subtópico de número 3. Quando Deus não atende à oração intercessória de um justo. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, foi o que eu disse minutos atrás, Deus não atende tais orações intercessórias. O pecado para a morte, né, na linguagem de 1 João capítulo 5, versículo 16, é um fator determinante. A apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura o seu Deus. Tá? Então você vai ver que eles sempre tinham uma desculpa. Por exemplo, você pega o versículo de número 12 do capítulo 9, você vai ver que a desculpa deles é esta. O próprio Deus diz, a desculpa deles é esta. O Senhor Deus não está vendo. Ele abandonou o país. Capítulo 8, versículo 12. Eu me equivoquei aqui. Agora, o capítulo 9, que é o capítulo seguinte,
versículo 9, é repetido novamente as mesmas palavras. Ou seja, a desculpa desses homens é que Deus havia o abandonado. E Deus também não estava vendo ninguém abandonando o país e não vendo a situação deles. E por causa disso, eles usavam isso como elementos de desculpa para que eles cometessem determinadas abominações, adorando os deuses do povo nessas câmaras secretas, queimando o incenso a deuses, também a imagem de Azerá, ou a imagem de ciúme que estava na porta do templo, era adorada, enfim, vários tipos de adoração. Nós aprendemos em aulas anteriores que existiam mulheres que benziam, né, braceletes e véus, nós aprendemos isso na outra aula, que faziam com que tivesse esse tipo de religiosidade tivesse domínio sobre as pessoas. Então, esses véus ungidos, essas pulseiras ungidas, porque o termo mais prático seria esse, que trazia uma suposta proteção, fazia também uma forma de domínio religioso sobre essas pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões aí de benzer utensílios, de orar por utensílios. Nós temos que tomar um certo cuidado, um certo critério quanto a essas questões, porque isso aconteceu no passado. Essa questão de abençoar um item e esse item se tornar um bem de proteção. A proteção, ela vem de Deus, ela não vem do item, tá? Então, sim, nós temos que tomar certo cuidado com isso. Vamos lá? Então, entendendo tudo isso, vamos lá. Tópico de número 3. Sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Está chegando o tempo em que nem com a intercessão de Moisés e Samuel, o povo seria poupado. Então isso você vai ver na história bíblica que Moisés, ele intercedeu várias vezes pelo povo, porque Deus queria destruir o povo, acabar com o povo. Moisés entrou na frente, né, em termos linguajares simples, e impediu que Deus fizesse alguma coisa. Assim também com Samuel. Aí você vai ver que o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa do justo das cidades. Ah, nós temos justos, nós temos a igreja, nós temos isso, nós temos aquilo. Nada vai acontecer conosco, né? Então isso é um engodo, pensar dessa forma. Por exemplo, por que existe tantas catástrofes, né? Não é um país tão abençoado? Por que tanta violência? Por que tantos desastres naturais em determinados locais do planeta? Mas o cristianismo não está lá? As pessoas não estão orando? Isso não significa que eu tenho uma igreja ou eu tenho justos trabalhando, intercedendo pela sociedade, que determinadas condições não irão acontecer. A violência vai acontecer, as causas naturais vão acontecer, os problemas sociais vão continuar existindo, a corrupção vai continuar existindo, enfim, vários elementos que compõem todo o nosso sistema de convívio, tanto de maneira física e espiritual, elas vão acontecer. O fato é como nós vamos enfrentar essas condições. Como é a nossa atitude diante das adversidades. Isso é um fator determinante. Isso nos mostra muito a realidade daquela época. O templo estava ali. Os sacerdotes estavam ali. Os levitas estavam ali na casa do Senhor, fazendo as suas remunerações semanais. Os cantores estavam ali. O povo estava centralizado ali. O povo em volta da cidade, pelo menos uma vez no ano, ia até Jerusalém para oferecer sacrifício. Mas nada disso foi suficiente para impedir que a destruição do templo e da cidade acontecesse por causa das abominações, promiscuidade, nós aprendemos isso,
que é as ramas, né? Orgias sexuais ligadas à espiritualidade. Então você vai ver que nada disso foi o suficiente para impedir grandes catástrofes e, no caso ali, a destruição. Por que o povo rejeitou os profetas? Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, né, porque foi a grande questão colocada lá para Abraão, então se você encontrar o justo, eu não vou destruir a cidade. Então se Abraão tivesse abaixado mais um pouco, ele teria salvo a cidade. Mas como não tinha, só tinha a família de Ló, não foi o suficiente para atender os pré-requisitos de Deus para aquela condição, ok? Então, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Porque nem todo mundo ali estava concordando com a adoração, com a promiscuidade, com a idolatria. Lembra que nós já estudamos que existia os homens, existia homens que estavam designados para matar, e existia o escrivão, que ele tinha a incumbência de marcar todos aqueles homens e mulheres que não aceitaram a idolatria, a corrupção do tabernáculo, a adoração que estava acontecendo de forma secreta. Lembra que Deus falou para esse escrivão marcar essas pessoas para que quando os homens com espadas nas mãos fossem matar, não atingissem essas pessoas? Então, essas pessoas, elas foram poupadas desse sacrilégio. Então você vai ver que esses homens que estavam ali representavam a Babilônia. E essas pessoas que foram marcadas foram pessoas que foram poupadas dessa grande matança, dessa grande destruição. Vamos lá. Veja que todas as vezes que os 3 justos são mencionados, vêm acompanhados da chancela de autoridade espiritual. Diz o Senhor Jeová, e vivo eu, diz Jeová. Ou seja, nas 4 sessões que nós citamos, que no caso lá vai do versículo 13 até o versículo 20, eu citei 4 sessões, separe isso aí na sua revista para você entender melhor. O nome dos 3 foram citados. E além do nome dos 3, nós temos a fome, as feras do campo, a espada e a peste, que foram usados como elementos de destruição. Aqui no subtópico de número 2, Noé, Daniel e Jó. Por que Daniel? Há quem se surpreende em ver o nome de um jovem, porque ele foi levado jovem na primeira remessa junto com Ezequiel. Em ver o nome de um jovem entre 2 grandes antigos patriarcas. Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas. Então, o que podemos deduzir? Que esses 3 eram exemplos de justos, ok? Então nós temos aí pessoas justas aí, independente se eram judeus ou não. O subtópico de número 3 vai falar sobre o profeta Daniel. E aqui o autor vai dizer, Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia e era ministro da corte de Nabucodonosor. A reputação de Daniel pela sua fé e sabedoria se espalhou rapidamente entre os exilados da Babilônia. Então nós temos aí Daniel dentro da corte, nós temos Ezequiel no meio dos exilados na Babilônia e nós temos Jeremias no meio do povo pobre que foi deixado, que não tinha aí condições de oferecer algo melhor para a Babilônia. Então você vai ver aqui essas referências concernente a esses homens que vão influenciar a forma como Deus entende a sua justiça. Que nesse ponto em especial, mesmo que Daniel intercedesse, mesmo que Jó intercedesse, mesmo que Noé intercedesse, se eles vivessem nessa época de Ezequiel,
Somente eles sobreviveriam. É por isso que você vê Jeremias sendo jogado no poço, você vê Ezequiel tentando avivar o coração das pessoas e, por certo momento, trazendo sucesso, em outros não, porque o ídolo estava grudado no coração das pessoas. E você vai ver também Daniel lá na corte, trabalhando, fazendo o seu melhor e se diferenciando dos outros israelitas. O versículo 21, para encerrar a nossa lição, o versículo 21 marca aqui dentro desse contexto do capítulo 14, do 12 ao 21, a quinta sessão. Nessa quinta sessão, Deus vai dizer assim, ó, porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar delas homens e animais. O que Deus está querendo resumir aqui para Ezequiel, no versículo 21? Ele citou, dentro da leitura bíblica que nós aprendemos aqui, 4 sessões. Dentro dessas 4 sessões, ele vai colocar suposições. E se eu estender a mão e tornar instável o sustento do pão? Se eu enviar contra Jerusalém a fome, e se eu arrancar dela homens e animais? Se eu passar por ela animais selvagens, feras selvagens? E se eu trouxer a espada para dentro de Jerusalém e arrancar dela homens e mulheres? E se eu enviar a peste e derramar sobre ela o meu furor e arrancar homens e animais dessa terra? Todas elas têm algo em comum. A intercessão de Noé, de Daniel e Jó não seriam suficientes, por mais que esses homens estivessem chegado a uma elevada espiritualidade em contato com Deus inexplicável. Aí Deus vai dizer no versículo 21, mas eu vou fazer. Eu vou enviar os meus 4 maus juízos sobre Jerusalém e o templo. E eu vou enviar os 4 de uma vez. E não vai ter ninguém que vai me impedir, porque eu vou enviar a fome, a espada, as feras e a peste. E eu vou determinar o fim desse ciclo. Porque eu quero, como nós já aprendemos aqui, do versículo 1 ao versículo 12, eu quero que o povo abandone, se arrependa, se converta e renuncie tudo isso. Eu quero reconquistar Israel. Eu quero que o meu povo volte a ser o meu povo e eu, o seu Deus. Mas precisa que aconteça algo extremo, porque o meu amor não é suficiente. E quando o meu amor não é suficiente, a justiça divina tem que operar. E essa justiça divina, ela vem através da força e da violência, para que esse mal seja arrancado. Mas eu não quero que os bons sofram, que os bons sejam punidos. Eu vou poupá-los desse ambiente de guerra e de destruição. Eu vou reservá-los, guardá-los, porque eu quero que esse povo seja meu. Então assim, nós terminamos essa lição com um grande aprendizado que nós falamos aqui. Deus quer que o seu povo seja seu, que essa terra seja deles, mas para isso precisa de mudanças. É por isso que a justiça de Deus, dentro desse conceito, nós aprendemos que a responsabilidade ela é individual, ok? Assim nós terminamos a lição de número 6. Quero agradecer a Deus pela sua presença. Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, faça o seu comentário e não deixe de publicar os nossos vídeos, amém? Deus abençoe você e sua família. Estamos aí com o projeto de comprar o microfone. Se você quiser ajudar com qualquer valor, aqui na descrição do vídeo tem aí o nosso Pix.
Faça com amor, faça com carinho. Ajude a obra do Senhor. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.